Você já se sentiu perseguido ou perseguida por alguém ou por alguma coisa? Não é essa perseguida que eu tô falando, não é esse tipo de perseguida. Eu tô falando de perseguição de ataque, né? Uma sensação de perseguição como se as coisas lá fora elas estivessem me acometendo aqui, me atacando, né? Tem uma sensação de que tem alguém me provocando, né? Uma sensação de provocação. E aí tem uma irritação ali que chega, né? Quando vem uma pessoa e a gente pensa, não é possível que essa pessoa esteja fazendo exatamente o que me causa uma raiva, né? O que me irrita. Tem uma coisa muito específica que eu penso que eu gosto, que seja do meu jeito, eu tenho ali as minhas vontades aqui, né? Eu tenho as minhas vontades, o outro tem as vontades dele. E aí tem coisas muito específicas durante né, a nossa experiência aqui, que a gente imagina que a gente não gosta. E aí vem aquela pessoa, ela vem na tua frente e ela demonstra exatamente aquilo que tu odeia, que tu tem vontade de matar a pessoa, né? Chega ali aquela imagem ali, ela te traz aquilo. E aí, o que que tem a sensação, né? Nós temos a sensação de que a gente está sendo perseguido, de que não é possível que essa pessoa esteja fazendo exatamente o que me irrita. Mas será que isso é por acaso, né? Será que isso está acontecendo assim aleatoriamente? Isso é óbvio que não tá, né? E isso é óbvio que não tem a ver com o externo, né? A partir da metafísica de Um Curso de Milagres, isso é um reflexo daquilo que eu já tô pedindo para ver, né? Tem algo aqui que eu quero ver, que eu tô pedindo, eu tô o tempo todo querendo que isso chegue a mim, porque eu tô decidindo não olhar para o que eu penso sobre mim. O que eu acredito de mim aqui, as crenças que eu mantenho nesse nível metafísico, eles estão ali, ó. E ele não é de uma pessoa, né? Isso é a metafísica de Um Curso de Milagres. Tudo o que ela ensina é que nada está acontecendo no físico, né? Aqui as imagens parecem mudar, essas pessoas que chegam, né, elas parecem ser diferentes e apresentam coisas diferentes que me irritam de várias formas diferentes, mas não tem nada acontecendo aqui, né? Aqui é só o efeito disso que está no nível metafísico, né? A crença que está sendo confirmada, ela está nesse nível. Então, o físico, ele não existe, né? Não tem físico. Só parece que há um físico, né? Por conta da percepção da consciência que fica reencenando o mesmo pensamento, né? Ela fica reencenando esse pensamento de separação. Então, enquanto eu reenceno ele aqui, trazendo a identificação para o corpo, as crenças elas continuam ali se manifestando. Então, essas crenças que estão ali, isso que eu decido não olhar, eu decido reprimir no sentido de esconder, de dissociar, eu me dissocio. Olha, quando chega uma pessoa assim e ela te apresenta uma situação, automaticamente não é isso que a gente faz, a gente não dissocia. Então, é a mesma dissociação que a consciência está fazendo nesse nível metafísico, né? Ela adquire crenças a partir da ideia de separação, ela acredita, né, que é culpada, que é errada, que ela vai receber uma punição, então ela adquire mais crenças ali de outros tipos de crenças aonde ela se protege nesse autoconceito. Então, agora eu sou um autoconceito definido por crenças e eu existo à parte de Deus. Então, isso que ela escondeu no nível metafísico, a personalidade aqui só mantém esse mesmo esconderijo, né? O corpo já é um esconderijo dessas crenças. Já é para ela não olhar para isso e ficar só focando aqui, ó, eu existo nesse corpo, eu tô aqui. E agora que eu tô aqui nesse corpo, as crenças que eu ainda não quero olhar, elas de novo são rejeitadas, são dissociadas, jogando elas para o lado de fora. Então, essa pessoa que te irrita, essa pessoa que te incomoda, ela não tá fazendo nada contra ti, né? Ela não tá realmente te provocando, ela tá te mostrando o sistema de pensamento que tu tá decidindo ainda acreditar que tu é. Então, eu ainda acredito que eu sou um corpo, eu ainda mantenho crenças, eu jogo essas crenças pro lado de fora, essas pessoas que aparecem, elas só mostram assim, olha aqui o que tu ainda acredita sobre ti, ó, tá aqui ainda, ó, tu ainda tá vendo. Por quê? Porque tu reage, ao invés de perdoar, ao invés de olhar e com honestidade reconhecer que se eu tô experimentando qualquer que seja a emoção, a sensação, não importa, qualquer que seja,
isso não tá vindo de fora, isso tá vindo da minha interpretação de existência. Sou eu que tô decidindo, eu que tô me mantendo aqui, me ver de alguma forma, de algum, dentro de alguma crença, eu me acredito essa crença, me identifico com ela, e agora eu não quero olhar pra ela, eu quero só tacar ele pra fora, assim, ó, não, o culpado é o outro que tem que mudar. E aí o que a gente fica fazendo? Tenta mudar o comportamento, porque parece até uma coisa que muitas vezes a gente se coloca aqui, a gente acredita que é impossível tu tomar uma outra atitude diferente, assim, é impossível eu não querer mudar essa pessoa, eu não querer atacar essa pessoa, eu não querer dizer pra ela que ela tem que mudar. Parece assim, ó, parece justificável, a justificativa tá ali na minha frente, ó, ela tá me mostrando como que eu não vou fazer ela ser diferente. E enquanto, né, a consciência ela tenta mudar o externo de qualquer forma que for, tanto para o que a gente chama de negativo, né, desses casos assim, eu quero mudar essa pessoa que ela tá me causando alguma coisa, ou eu quero mudar para o que a gente pensa aqui que é melhor, eu quero me desenvolver, eu quero ter sucesso, eu quero isso, eu quero ter valor, etc, etc. Tanto faz se eu tô tentando mudar aquilo que eu penso que me causa uma coisa ruim ou uma coisa boa, se eu tô tentando mudar no externo sem olhar para o meu sistema de pensamento, para o que eu penso, para o que eu acredito de mim, aquilo é só um reforço, aquilo é como se fosse um combustível. Tu coloca mais, como se fosse uma fogueira, né? Como se fosse uma fogueira, tá ali a fogueira, e aí tu pensa que quando tu tá atacando o outro, tá trazendo uma mudança, querendo que o outro mude, parece que tu tá apagando essa fogueira. Tu tem a impressão aqui nessa simbologia, parece que tu tá apagando, parece que tu tá apagando a fogueira, mas tu não tá apagando, tu tá atacando mais lenha, tu tá colocando mais, não, mais disso, quero mais fogo, quero mais cenas que me tragam mais irritação, é como se estivesse dizendo isso, eu quero ficar mais irritado, é isso que eu quero experimentar, e é isso que eu vou experimentar enquanto não há o perdão, né, tem uma parte do livro que Jesus fala sobre essa perseguição, ele diz assim, ó, como eu já disse, assim como ensinas, aprenderás. Se reages como se estivesses sendo perseguido, estás ensinando a perseguição. Essa não é uma lição que um filho de Deus deva querer ensinar se quer realizar a sua própria salvação. Ao invés disso, ensina a tua própria imunidade perfeita, que é a verdade em ti, e reconhece que ela não pode ser atacada. Não tentes protegê-la tu mesmo, ou estarás acreditando que ela é atacável. Não te é pedido que sejas crucificado, o que foi parte da minha própria contribuição para o ensino. A ti está sendo pedido meramente que sigas o meu exemplo, diante de tentações muito menos extremas de perceber de forma equivocada e que não as aceites como falsas justificativas para a raiva. Não pode haver justificativa para o injustificável. Não acredites que haja e nem ensines que há. Lembra-te sempre de que aquilo em que acreditas, tu ensinarás. Acredita comigo e nós viremos a ser iguais como professores. Então ele fala, eu dei uma demonstração de não me equivocar diante de coisas muito maiores, né? Se a gente só pegasse a demonstração de Jesus, né? Diante de quando vem uma irritação, quando vem uma raiva, se a gente só lembrasse, assim, ó, da demonstração que ele deu diante da crucificação, o que ele fez, né? Ele foi humilhado, né? Pela interpretação aqui nossa, né? Aquilo era uma humilhação muito grande, então ele foi humilhado, ele foi traído, né? Aqui por Judas, a ideia de traição, ele foi traído, ele foi retalhado, né? Ele foi,
enfim, ele sofreu, né, aqui pro mundo uma das maiores atrocidades. Na época lá era a maior punição que alguém poderia receber, né, de uma coisa horrível, era a crucificação. Então ele passou por tudo isso e ele não sentiu raiva, ele não sentiu irritação, ele não sentiu perseguição, ele não sentiu irritação. Ele não sentiu como se as pessoas lá naquela época, né, aquelas pessoas que estavam acusando ele lá e dizendo que ele isso, que ele aquilo, ele de forma alguma estava se sentindo perseguido. Por que não? Porque a única coisa que ele estava tentando demonstrar, então, ele estava ensinando, né, as pessoas, e nós hoje, né, as consciências é que não aceitaram a demonstração dele como o que ele estava querendo ensinar, que é, eu não sou esse corpo. Se eu não sou esse corpo aqui, então eu também não sou crenças. Então eu também não, se eu não sou esse corpo, eu não sou um autoconceito de humanidade. Então se eu não sou um autoconceito de humanidade, então eu não sou crenças que derivam de uma ideia de separação. Então eu não sou uma consciência de separação, eu sou Deus, né? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, como a imagem e semelhança de Deus vai se sentir perseguido, né? Como Deus se sentiria perseguido, como Deus se sentiria atacado, como Deus se sentiria traído, como Deus se sentiria humilhado. Então ele estava o tempo todo ali ensinando aquilo ali. E nós, hoje, né, a gente tem ali coisas muito, 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 muito menores do que isso, né? Sei lá, né, aqui como eu vejo aqui, sei lá, a Sol, ela às vezes se recusa a fazer alguma coisa que eu quero que ela faça. Aí, olha só, uma coisa tão menor, né, a gente coloca aqui como se fosse capaz de me atacar, de me atingir, né, de me ameaçar aqui, de ameaçar o que eu penso que eu sou. Então, essa parte, né, ela traz o quanto a gente está equivocado no nosso poder de decisão, só por uma decisão simples de olhar para aquilo ali e não mais me reconhecer dentro daquilo, né? A lição de hoje, a lição 240, ela traz sobre essa justificativa, né? Que o medo não se justifica de forma alguma. O medo, ele é o pensamento de separação, né? O medo é esse símbolo, né? Que é isso que se viu à parte, né? Isso que se pensou, um pensamento que imaginou por um instante que existia em algum lugar, né? Ele se viu existindo. Então, isso se viu existindo e isso fez uma consciência de estar separado e fez todas as imagens aqui. Então, o medo, quando ele fala aqui, não é o medo que a gente experimenta aqui como sensações, né? Porque isso são interpretações das crenças. Isso é uma forma de medo também, mas o medo é qualquer coisa que pense existir a parte de Deus é o símbolo do medo. Então, nessa interpretação é que isso não se justifica. Por que não se justifica de forma alguma? Porque é injustificável em relação ao que existe, né? Se Deus é a existência, se a existência é algo que é imutável, né? Não tem alteração, não pode ter mudança. Então, como que isso que se sente atacado, como que isso que se sente amedrontado, como que essas coisas que mudam aqui vão ser justificadas? É injustificável, não tem como. É isso que ele está dizendo, ó, não tem como algo existir a parte de Deus. E aí ele fala assim, ó, o medo é um engano. Atesta que te viste tal como nunca poderia ser e, portanto, olhas para um mundo que é impossível. Coisa alguma nesse mundo é verdadeira. Não importa a forma sob a qual possa se apresentar. Testemunha apenas as tuas próprias ilusões sobre ti mesmo. Não nos deixemos enganar hoje. Somos os filhos de Deus. Não há medo em nós, pois cada um de nós é uma parte do próprio amor. Como são tolos os nossos medos? Permitirias tu que o teu filho sofresse? Dá-nos fé neste dia.
para que reconheçamos o teu Filho e o libertemos. Que nós o perdoemos em teu nome, para que possamos compreender a sua santidade e sentir o amor por ele, que é também o teu amor. Então ele fala, não nos deixemos enganar pelas aparências, né? Eu preciso olhar, quando vem essas interpretações, né, vem esses convites aqui, a partir de crenças, eu preciso questionar ali e não me deixar enganar pela imagem, né? A imagem ali, ela vai estar me mostrando algo que parece muito concreto, né? Parece muito que aquela pessoa, ela tá me provocando. Então, a imagem, ela vai mostrar isso. Só que a realidade que eu vou dar para isso é a consciência que está decidindo, né? É isso que está antes, que está decidindo a realidade de existir nesse corpo e ter um outro corpo lá para me atacar, para me atingir, para fazer qualquer coisa, ou para me trazer algum sentimento bom também. Então, que eu não me deixe enganar, né? Que eu não me engane com as aparências, que eu volte para o sistema de pensamento e reflita a existência que eu estou dando para isso. Nossa, eu estou pensando realmente que eu existo através dessas imagens aqui, e isso é impossível. Então, ó, como são todos os nossos medos. Então, não importa qual é a interpretação, se é uma interpretação de perseguição, se é de essas sensações que a gente sente, né? Se eu tô me sentindo vítima, se eu tô me sentindo inadequado, se eu tô me sentindo frustrado, se eu tô me sentindo impotente, qualquer que seja a forma que o medo tome, ela só tá atestando. Eu existo nesse corpo. A consciência está o tempo todo ou afirmando que ela existe dentro de um corpo ou que ela existe como Deus. É só essa a aparente escolha aqui que a gente está fazendo instante a instante, de instante a instante. Ou eu tô me vendo um corpo fazendo coisas e sendo atacado, e sendo amado, e sendo isso, sendo aquilo, ou eu tô me vendo a imagem e semelhança de Deus e usando essas interpretações, né, usando isso que a gente sente aqui para separar uma coisa da outra, para trazer aqui isso não é o que eu sou. Então isso é o que precisa ser abandonado, é o não fazer nada. E muitas vezes isso que a gente fala aqui, né, de ser perseguido, de ter essas provocações e coisas, eu preciso ver de que forma, primeiro aqui no sistema de pensamento, primeiro como eu tô olhando para isso, e aí sim eu vou atuar na forma aqui, né? Tem coisas que tem providências aqui que sim, a gente vai ter que tomar e vai ter que agir de algumas formas aqui, mas de que lugar eu tô partindo para fazer isso? É isso que importa. Em cada cena é a minha intenção por trás daquilo. Se eu tô vendo o outro como errado, se eu tô vendo o outro como culpado, se eu tô vendo qualquer coisa que não seja a certeza de que só Deus existe, e aí eu vou partir para atuar aqui, é isso que tem que estar ciente na consciência, de onde eu tô partindo. E isso a gente consegue perceber, né? Todos nós a gente consegue ver a nossa intenção, a gente consegue saber de onde a gente está partindo a partir do que a gente sente. Então esse é o convite, né? É não olhar para tudo hoje e não justificar aquilo que eu tô vendo. No momento em que eu sentir a vontade de justificar, de dizer que eu tô certo sobre aquilo que eu tô vendo, eu volto pra lógica, né? Eu quero sair da emoção e vir pra lógica. A lógica é essa, né? Deus é que tá aqui, não essa emoção, nem essa sensação, nem essa cena aqui existindo a parte de Deus. Então é isso, a gente se vê no próximo encontro. Beijo!